Olá a todos. Nessa nossa aula de hoje, irei apresentar brevemente um pouquinho do assunto sobre os elementos de lógica pneumática. Só para vocês terem um pequeno conhecimento, tendo em vista que vocês já trabalharam com essa lógica pneumática em automação industrial. Bom, algumas generalidades sobre o assunto. Quando nós vamos fazer a elaboração dos sinais dos comandos pneumáticos, eles acontecem segundo regras lógicas binárias. E são somente dois os estados possíveis de cada sinal. Nós estamos, então, quando falamos sobre lógica, estamos trabalhando com a álgebra booleana. Então, os valores na álgebra booleana podem ser 0 ou 1. No setor elétrico, o 0 pode representar uma tensão elétrica de 0 volt e 1 pode representar uma tensão elétrica de 5 volts. Na pneumática, o 0 pode representar uma pressão de 0 bar ou o 1 pode representar uma pressão de 6 bar. Ainda, na pneumática, o 0 pode representar uma válvula desacionada e 1 uma válvula acionada. Então, há várias portas lógicas. Algumas nós já estudamos e comentamos durante as nossas aulas de pneumática. Uma das principais operações lógicas que é desenvolvida é a operação lógica OR, do inglês OR. Tá? E é uma operação de soma lógica entre dois ou mais operadores. O conceito da operação lógica é o seguinte: é necessário que uma das variáveis x ou y seja 1 para que o resultado seja 1. Então, se nós olharmos a tabela verdade da operação lógica OR, se nós tivermos duas variáveis, o x e o y, a operação lógica OR, então, é uma soma lógica. Esse operador representa uma soma lógica. A saída é igual a x mais y. Operador lógico mais. Se eu tiver na tabela verdade 0 e 0, eu tenho 0 na saída. 0 e 1, eu tenho 1 na saída. Se x for 1 e y for 0, eu tenho 1 na saída. Se for x igual a 1 e y a 1, eu tenho 1 na saída. Só tenho 0 na saída se ambas as entradas, x e y, forem 0. Essa ligação OR, ela pode ser efetuada eletricamente ou pneumaticamente. Eletricamente, ela é formada por duas chaves. Esse é a representação esquemática da ligação elétrica. São duas chaves em paralelo, né? E a saída S, né, do sistema. O símbolo internacional de porta lógica OR é esse aqui. Maior ou igual a 1. X é entrada, Y é entrada, maior ou igual a 1 é OR, S saída. E a representação pneumática dessa válvula, tá? Então, é essa aqui, ó. Essa é a representação pneumática da válvula OR. Pneumaticamente, então, nós temos essa condição. Se eu apertar o botão, se eu não tiver nenhum botão, X e Y estiverem 0, válvula não acionada, então, né? Olhem só, estado 0, válvula não acionada. Eu tenho 0 na saída. Se eu tiver X1 e Y0, eu tenho 1 na saída. Se eu tiver Y0, Y1 e X0, eu tenho 1 na saída. Se eu tiver os dois botões acionados, 1 e 1, eu tenho 1 na saída. Então, é a operação lógica OR. Já a operação lógica E, que corresponde à porta AND, é uma operação de produto lógico entre dois operadores, no caso X e Y, ou podem ter mais operadores. Então, o conceito da operação lógica E é o seguinte, ó. É suficiente que uma das variáveis x ou y seja 0 para que o resultado S seja 0.
Então, a tabela verdade da operação lógica aí é essa. Operador X e operador Y. Saída é igual à equação booleana, então, é X, Y. X vezes Y. Onde esse símbolo representa o produto lógico. Se X, entrada X for 0 e Y 0, saída 0. Se X for 0, Y, entrada 1, 0. X1, Y0, saída 0. Somente vai existir saída 1 quando o operador X e Y forem 1. Pode ser representada, então, equivale ao seguinte: no circuito elétrico, são duas chaves elétricas ligadas em série. Esse é o operador AND, tá? Operador AND, o símbolo internacional, e esse é o operador, então, né, o símbolo pneumático do operador E, AND. Ele pode ser obtido a partir de duas válvulas, duas vias, colocadas em série. Então, se nós tivermos X1 e Y0, válvula X acionada, 1. Válvula Y não acionada, 0. O sinal Z é 0. Se eu tiver Y igual a 1, X igual a 0, sinal Z não acionado, sinal Z, 0. Somente vai ocorrer o sinal Z alto, 1, quando X e Y forem igual a 1. Então, esse corresponde ao operador lógico E do inglês AND. Operação lógica não, NOT. É uma operação de inversão lógica entre dois operadores. Então, ele inverte o operador. Se eu tenho, a tabela verdade corresponde a isso. Se o sinal X for 0, o S é 1. Se o sinal X for 1, o sinal S de saída é 0. Corresponde a esses símbolos aqui. O símbolo elétrico, o símbolo internacional, né, é um bloquinho com o 1 e um círculo final invertendo a saída. E ele pode ser representado pneumaticamente por essa válvula, duas vias, né, normalmente aberta. Ó. É uma válvula normalmente aberta, ok? Com retorno por mol. Então, esse é o operador NOT, não E, é o não E. Tá? Então, ó, quando o X não está acionado, válvula não acionada, 0, o Z está acionado, Z igual a 1. Por quê? Porque o ar comprimido está passando pela válvula normalmente aberta e alimentando a linha Z com ar comprimido. Quando eu torno X igual a 1, aciono o sistema, né? Quando X for 1, ele fecha a válvula e coloca o Z em exaustão. Então, o Z é 0, está sem pressão. É a operação lógica, então, NOT. Além dessas, pessoal, existem muitas outras funções lógicas derivadas, tá? Então, vejam, esse é o sinal da função lógica SIM, ó, função SIM, é uma válvula, a execução pneumática dela é uma válvula 2 vias de sinal normalmente fechada. Execução elétrica e pneumática, tabela verdade e o símbolo. Essa última porta que nós vimos, que é a porta NOT, a porta não, ó, ela é uma válvula 2 vias normalmente aberta. E o símbolo elétrico. O operador lógico E, a conjunção, ó, esse é o símbolo, é um produto, tá? Esse é o símbolo internacional e a tabela verdade, ó. Pode ser representado, então, de diversas formas, ó. Pode ser a porta lógica pneumaticamente E, pode ser uma válvula 2 vias normalmente fechada pilotada, com o sinal de E1 e o sinal de E2, tá? Pode ser também uma associação de duas válvulas 2 vias em série, e o símbolo pneumático dela. Tá?
Há também outras portas lógicas que podem ser trabalhadas. A inibição, tá? É uma porta cujo sinal aqui é invertido antes de fazer o processamento AND, tá? Há as portas do ou exclusivo, há a equivalência, e em todas essas funções lógicas, há a equação booleana, tá? Que eu esqueci de comentar anteriormente na tabela anterior, há o símbolo, a tabela verdade, a execução pneumática e a execução elétrica. Em eletropneumática, a gente usa muito a execução elétrica para fazer os programas do CLP. Na pneumática básica, a gente usa muito a execução pneumática, a transformação da necessidade do cliente em um circuito pneumático. Aqui também a disjunção ou, a porta NAND, tá? A porta NOR, rejeição, exclusão, e assim por diante. Há várias, então, funções lógicas que estão disponíveis na literatura e que vocês podem consultar quando forem desenvolver um circuito pneumático ou, então, eletropneumático. Tá? Então, aqui tem um exemplo simples, ó, um exemplo que envolve a utilização de uma porta NOT, uma porta AND e uma porta OR. Então, aqui, os sinais A, B, C, eles passam por uma porta AND. Somente vai existir sinal aqui, se todos os sinais A, B e C estiverem 1. Aí eu tenho uma saída 1. A porta D, que é uma inversão, a porta NOT, tá? Essa aqui é uma porta NOT, então ela pega o sinal D e faz a inversão. Se aqui for 0, eu tenho 1, certo? E novamente uma porta AND, que eu vou ter 1 aqui, somente se eu tiver 1 e 1 na entrada. Aqui também, eu tenho 1 aqui, se eu tiver 1 e 1. E esses sinais, então, entram numa porta OR. Se eu tiver qualquer um desses sinais alto, eu tenho saída alta. Tá? Essa é a equação booleana que representa esse conjunto de portas lógicas. E essas portas lógicas, então, podem ser transformadas num circuito pneumático. Esse material, em específico, ele está apresentado lá no livro do Bowman, Fundamentos de Automação Industrial Pneutônica. Tá? Se quiserem consultá-lo, lá vocês vão ter mais informações sobre isso. Então, eu queria simplesmente dar uma breve introdução, uma breve fala sobre esses sistemas, né, dentro da pneumática, as portas lógicas dentro da pneumática. Quando precisarem fazer isso, consultem principalmente o Bowman, ali vai ter a relação entre a porta lógica e principalmente o esquema pneumático que vocês devem adotar para a execução daquela porta lógica. Gente, era isso que eu queria passar para vocês nesse breve comentário, tá? E espero vocês na nossa próxima aula. Obrigado e até lá.